A vida nos apresenta, em diferentes momentos, desafios que parecem maiores do que a nossa própria capacidade de suportar. São situações em que a força humana se esgota, em que os recursos parecem insuficientes e em que a esperança corre o risco de se apagar. É justamente nesses momentos que a fé se torna essencial, pois ela nos aponta para além do que vemos, além das circunstâncias imediatas. A fé nos lembra que não caminhamos sozinhos, que existe um Deus que sustenta cada passo, mesmo quando o chão parece desmoronar. E é dessa união entre fé e perseverança que nasce a verdadeira resiliência. A resiliência não significa viver sem dor ou sem tropeços. Pelo contrário, ela se manifesta justamente quando enfrentamos quedas, mas decidimos nos levantar. Quando tudo nos empurra para desistir, e ainda assim, encontramos forças para continuar. No entanto, essa força não vem apenas de nós mesmos. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É no reconhecimento das nossas limitações que o poder de Deus se revela mais claramente. A fé nos dá resiliência, porque nos lembra que não dependemos somente de nossa própria capacidade, mas da graça que nos sustenta. Quantas vezes olhamos para trás e nos surpreendemos ao perceber que passamos por situações que pareciam impossíveis. Momentos de dor, perdas, enfermidades, crises familiares, financeiras ou emocionais que na hora pareciam não ter saída. E, ainda assim, sobrevivemos. Esse é o testemunho silencioso da resiliência que a fé produz. Não é uma força que grita, mas uma perseverança que se mantém firme, silenciosa, constante. É como a árvore que, mesmo açoitada pelo vento, permanece de pé porque suas raízes estão profundas. A fé funciona como essa raiz. Quando estamos firmados na palavra de Deus, encontramos uma base que o mundo não pode abalar. Jesus contou a parábola dos 2 alicerces em Mateus 7, 24 a 25. O homem prudente construiu sua casa sobre a rocha, e quando vieram as chuvas, os rios e os ventos, a casa não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Essa rocha é Cristo. A resiliência não é fruto de otimismo vazio ou de autossuficiência, mas de uma vida alicerçada em algo que não muda. É preciso entender também que resiliência não é apenas suportar o sofrimento, mas crescer através dele. Cada dificuldade traz em si a oportunidade de amadurecimento espiritual. O apóstolo Tiago escreve: Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E a paciência tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1:2-4. A prova da fé não nos enfraquece. Pelo contrário, ela nos aperfeiçoa, nos torna mais completos, nos prepara para experiências maiores. No entanto, não podemos negar que muitas vezes o processo dói. E aqui está outro ponto em que a fé se revela indispensável. Ela nos dá a esperança. A resiliência cristã não é apenas uma resistência estoica, mas uma perseverança alimentada pela esperança em Deus. É olhar para o futuro com a certeza de que as lutas não serão em vão, de que existe um propósito maior em cada caminhada. Romanos 8:28 nos lembra: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa transforma nossa forma de enxergar as dificuldades, pois compreendemos que até mesmo a dor pode ser usada por Deus para nos moldar e nos aproximar dele. E o que dizer de Jesus? Ele é o maior exemplo de fé e resiliência. No Getsêmani, diante da cruz, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mesmo diante da maior dor, ele permaneceu firme no propósito, sustentado pela obediência e pela confiança no Pai. Essa entrega total é a essência da fé que gera resiliência. Se Cristo venceu, também podemos vencer, porque não lutamos com nossas próprias forças, mas com a força daquele que já venceu o mundo. Por isso, ao enfrentar suas batalhas, lembre-se de que a resiliência não é a ausência de fragilidade, mas sim a capacidade de, pela fé, transformar cada queda em aprendizado, cada lágrima em oração e cada dificuldade em degrau de crescimento. Você pode até sentir medo, pode até se sentir fraco, mas não está sozinho. Deus não exige perfeição. Ele deseja coração sincero. Ele se aproxima do que clama, fortalece o que está cansado, renova a esperança daquele que confia. Que essa mensagem sirva como um lembrete. Não importa o tamanho da tempestade, a fé é capaz de manter seu barco firme no mar revolto. Não importa a intensidade do deserto,
A resiliência o ajudará a seguir até encontrar o oásis da promessa. A vida não será sempre fácil, mas com fé, ela sempre terá sentido.